Ei, minha gente, hoje eu estou no lugar que é onde eu costumo me sentir mais próximo desse contato com o divino, que é junto à natureza, um local de silêncio, né, na roça, de muito, de muita vida. Aqui tem um vale de montanhas aqui me contornando, e aqui é o lugar onde eu consigo assim descansar de verdade, sabe? É o lugar onde eu mais consigo descansar. Então, assim, para mim, vir para cá hoje significa um remédio, sabe? Um remédio para poder pegar energias e voltar para o batidão. E eu venho há muito tempo assim me perguntando por que lá na cidade é tão mais difícil manter um ritmo natural. E é claro, é pela minha incapacidade de estabelecer limites para determinadas tarefas que eu me propus. Ou às vezes de nem perceber e me envolver em tarefas que eu não precisava estar fazendo em determinados momentos. E talvez hoje eu também preciso assumir que das coisas que mais me atrapalha é o próprio celular, porque se eu tiro o celular, eu estou trabalhando. A qualquer momento tem coisas para fazer, coisas do trabalho, e o pior é que eu adoro. Então isso também torna tudo mais difícil. Tem muitas coisas que eu gosto, né? Por exemplo, né, produzir conteúdo, cuidar da escola de focalização, é, enfim, cuidar da equipe, dar passos que vão facilitar o nosso processo. Cada coisinha, cada passo que a gente dá é uma satisfação. Mas eu tenho refletido sobre isso, de que o, nada que eu possa dizer do tanto que eu amo o que eu faço, o amor pelo meu trabalho não justifica os meus excessos. Então tenho cuidado disso, tenho olhado para isso, e uma das formas então de cuidar desses excessos é vir para cá. É um lugar onde meu ritmo quebra, onde aqui o tempo parece parar, né? Não é o tempo que me move, eu vou comer quando eu tenho fome, eu vou dormir quando eu tiver sono, eu vou acordar quando eu estiver disposto a levantar, sabe? Então são ritmos naturais, onde eu fico mais próximo aqui do meu corpo. E hoje eu gostaria de seguir com vocês sobre aquela, aquela trajetória da música do Gilberto Gil. Já estou partindo do pressuposto que sim, nós queremos falar com Deus. Porque a primeira frase é essa, se eu quiser. Mas partindo do pressuposto que eu quero, então nós temos agora quais são as condições para que isso favoreça esse contato. Então a primeira condição é se eu quiser mesmo falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. E, gente, essa talvez seja a coisa mais difícil nos dias de hoje, vocês concordam? Né? Se você diz que concorda, dá um joinha para saber que a gente está junto. Deixa um joinha aí no comentário, porque para mim sabe, apesar de tudo que eu já sei, de tudo que eu já aprendi, de todas as recomendações nesses anos de instrução, eu vejo como é difícil fazer pequenas pausas no meu dia para ficar comigo. E aqui a gente precisa definir então o que seria ficar a sós. Porque ficar a sós já é difícil, mas ficar a sós com a qualidade que a gente está compreendendo aqui, significa ficar a sós com a minha companhia. Então, se eu estou a sós e pego o celular, eu já não estou mais sozinho, eu estou distraído. A minha mente ela já se envolveu agora com um monte de imagens, um monte de solicitações, um monte de situações que vão ficar me levando para lá, para cá,
sabe? Para lá, aí às vezes coisas interessantes, e o algoritmo ele é feito para isso, para prender a sua atenção e ir te levando. Então, por exemplo, eu curti umas coisas que falam de música, né? Que eu gosto de ver, e aí cada hora aparece uma coisa super legal de músicas, é, e se você clicar de filosofia, vai fazer filosofia, e tudo que você aparecer e mostrar que você gosta, eles vão te dar mais para te manter ali. Então, acho que eu não preciso falar tanto, mas eu acho também que nunca é falar demais, porque sinceramente, eu acho que a gente ainda não aprendeu a usar isso de uma forma saudável. Ou pelo menos, melhor dizendo, eu não aprendi ainda. Ainda mais depois que o celular virou para mim o meu veículo de trabalho. Porque depois da pandemia eu fechei a minha clínica, que ficou aberta, né, 12 anos, a gente fazia reuniões públicas lá, e era muito, muito legal. E, né, fechamos, e tudo o que eu faço passou a ser virtual. Ficou inviável manter aquela estrutura porque as pessoas começaram a parar de ir, e todo mundo, até os clientes que eu atendia presencialmente aqui em Belo Horizonte, eles falavam: Matheus, será que a gente pode fazer por Zoom? Porque eu estou sem tempo e ainda tenho Uber que eu vou pagar, e aí é mais fácil, porque vimos que funciona. Presencialmente é melhor? Claro, mas funciona. Então, a vida para mim profissionalmente passou a ser toda virtual. E aí é muito difícil, às vezes, estabelecer limites, isso para um adulto. Imagina para uma criança. Então, muitas vezes, no tempo que eu teria para ficar a sós, eu me vejo sendo arrastado quando eu abro o celular. Às vezes eu abro para fazer uma coisa, eu só abri para poder colocar uma música no Spotify, né? Quando eu abro e vejo que o WhatsApp está aberto, ali tem uma mensagem que me leva para resolver uma coisa e eu penso em outra coisa e outra e ó. Adeus, espaço de silêncio, adeus, espaço de desfrute da minha companhia. Então, eu tenho que, para ficar sós, eu preciso calar a voz. Calar todas essas vozes, sabe, que ficam aqui me chamando para tantas coisas do mundo, para tantos afazeres, para tantos prazeres, para tantas preocupações. Sabe? Então, ficar a sós, apagar a luz e calar a voz. Então, ficar a sós é abrir um espaço de tudo aquilo que pode tirar a atenção de mim. Apagar a luz seria a gente dar um passo mais profundo para dentro. Porque quando se apaga a luz, o que sobra? Nada que pode me distrair. O Curso em Milagres nos ensina que tudo que eu estou vendo são distrações, são projeções da minha mente. Então, apagar a luz significa me desconectar de tudo que está tirando a minha atenção de mim. Né? Então, eu apago a luz e calo a voz. Não é só a minha voz, não é só parar de falar. Mas é também ir calando essa voz do crítico interno aqui dentro, que fica o tempo todo assim: nossa, você não fez aquele negócio, hein? Você devia fazer aquilo. Aquilo que você fez ainda não está bom. Será que vai dar certo? Eu acho que você devia estudar um pouquinho mais. Quem sabe você não faz aqui? Sabe o que não faz aquilo ali? É sempre uma voz de um crítico. Essa talvez seja a voz assim mais difícil da gente lidar, né? Aqui na focalização a gente chama assim a voz do crítico interno. A gente já deu alguns cursos falando sobre isso e eu também acho que nunca é demais. O que essa voz vai estar dizendo? O tempo todo ela vai estar dizendo que o que a gente está vivendo não é suficiente. Ela parte de, de um pressuposto que eu não sou suficiente e que está faltando algo para minha vida ser melhor. Então ela se encarrega de tentar trazer ações, movimentos, caminhos para que eu possa então
quem sabe, ter uma vida melhor onde eu sinta que está suficiente. Né? Então, o que você acha que você tinha que ter para que você pudesse ficar suficientemente em paz? Um relacionamento melhor? Ou um relacionamento? Um trabalho melhor, mais dinheiro, mais saúde? Então, essas vozes, elas são muito sedutoras porque a gente aprendeu a acreditar nelas durante muito tempo. E todas essas vozes aqui, né, do mundo, elas também reforçam essas vozes de que para a gente ficar bem no mundo, por exemplo, a gente tem que ter mais, a gente tem que estar aqui sendo reconhecido, a gente tem que ter coisas. Essas são as vozes do mundo, né? Que a gente poderia chamar assim de... são tentações para poder tirar o nosso foco de nós mesmos e começar a colocar o foco da nossa felicidade em coisas que nunca vão nos fazer realmente ficar felizes. Quantas vezes? Né? E a maior força disso é o consumismo. É a gente acreditar que precisamos de mais, que precisamos de mais. Então a gente passa a ir atrás e trabalhar mais para comprar mais, para poder melhorar, e assim a gente fica preso e perde, né, espaços de silêncio. Então são essas vozes que precisam ser caladas. E como que eu calo essa voz? Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho como parar de ouvir. Mas se eu fico quieto, sabe? Se eu não dou atenção para ela, se eu estou com a minha companhia, se eu estou a sós comigo, essas vozes elas vão começando a ficar de fundo. Eu estou aqui no mato, mas há um tempo atrás eu estava escutando, não sei se era um carro que passou aqui ou alguém num lugar aqui perto que ligou um som. E eu pensei, pô, justo agora que eu quis gravar, não sei se o som que esse pessoal ligou vai aparecer aqui, mas é o tempo que eu tenho, que eu decidi estar disponível, então vai ser isso. E aí depois eu percebi que ela foi distanciando e parou. Agora talvez vocês escutem passarinhos, cachorros uivando, latindo, mas são vozes que elas vão ficando mais distanciadas quando a gente deixa de dar atenção. Então deixei de dar atenção, comecei a focar no que eu precisava e nem percebi que ela parou. Quando eu vi, parou. Então essas vozes internas, que a gente chama de eu crítico, elas não vão parar de falar se eu continuo a dar atenção para elas. Então, primeiro eu preciso identificar que essas não são as minhas vozes. Que enquanto eu estiver escutando essas vozes, que são sempre pressões, né, são vozes do perfeccionismo. Né, é um eu perfeccionista. Essa é a arma dessa voz crítica. É dizer que a gente tem que ser mais. É uma exigência de que eu preciso de mais. E que vem dizendo que, assim, que eu só vou poder ficar em paz com uma vida diferente da que eu tenho agora. Como se o agora nunca fosse suficiente para a gente estar bem. Então, e o que a gente está aprendendo é que se eu tiver comigo, presente, em companhia, eu posso ficar bem com o que quer que esteja aqui. Eu posso fazer companhia para aquilo que não se sente bem aqui dentro. E eu posso sentir que
no momento que eu estou agora, o que eu tenho, o que é possível, é suficiente para me ficar bem. Esse é um grande desafio para nós, porque muda uma mentalidade que tem nos movido ao sofrimento durante todo o tempo, que é a mentalidade de que está me faltando algo. Mas eu vou trabalhar mais um pouco, eu vou estudar mais um pouco, eu vou fazer um curso, e quando então eu conseguir, vai ficar tudo bem. E nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Então, assim, minha gente, estamos hoje entendendo que existem algumas coisas para a gente renunciar para que a gente possa começar a se abrir para esse contato. Então veja se é possível agora, né, nesse curto período aqui que a gente está junto, começar a prestar atenção na sua respiração e por um momento renunciar a qualquer expectativa de que você tenha que ser diferente para poder estar bem consigo mesmo, estar com a sua companhia. O momento onde a gente pode agora é estabelecer essa pausa, esse silêncio, né, que apaga a luz do mundo para acender aqui, a gente vai tateando aqui dentro. Cala a voz do ego. O ego, gente, ele está sempre insatisfeito. Ele está sempre com medo. Ele está sempre tentando fazer alguma coisa para nos proteger da dor. Calar essa voz é dizer, olha, está tudo bem. E está tudo bem até ficar com essa dor, caso ela exista, eu posso abraçá-la aqui dentro. Porque se a gente também acreditar que a gente só vai poder ficar bem quando tiver tudo perfeito, não vai dar, porque nunca vai estar tudo perfeito. Né? Tem sempre coisas pendentes, tem sempre um desconforto, mas se eu paro de brigar com o desconforto, se eu paro de brigar com aquilo que eu não controlo, eu já posso ficar bem. Então tem um outro conceito que está se formando e que daqui a pouco a gente vai desenvolver mais. Mas nesse momento a gente respira nisso, nessa possibilidade. Veja como chega isso para vocês e depois me conta aqui nos comentários que eu vou ler todos. Até a próxima.